Fala, plantonista, tudo bem? Eu sou a doutora Raíra Pureza, sou médica cardiologista e eu estou aqui por mais um episódio do Vivências em Emergências. Nesse quadro, eu conto para vocês situações que eu já vivenciei na prática, que foram de grande aprendizado para mim e que eu acredito que também serão de aprendizado para vocês. E hoje a gente vai falar sobre como trombolizar um paciente com infarto com supra na prática. Bom, tudo começa, gente, da identificação do quadro do paciente. Então, eu vou contar para vocês o que eu vivenciei. Quando eu fiz residência de clínica médica na Unicamp, a gente tinha um estágio que a gente rodava no RES, no Hospital Estadual de Sumaré. E lá não tinha serviço de hemodinâmica, nem era linkado com o serviço de hemodinâmica que pudesse fazer uma transferência em 120 minutos. Então, os pacientes com infarto com supra que chegavam lá, a gente tinha que trombolizar. E depois, se a trombólise deu certo, né, você transfere em até 24 horas para fazer o cateterismo. Se a trombólise não der certo, aí você tem que transferir imediatamente para o cateterismo para fazer uma angioplastia de resgate. Pois bem, estava eu lá no R2 de clínica médica e eu recebi uma paciente com um quadro típico de síndrome coronariana aguda. A paciente era uma idosa já com seus 68 anos e ela era hipertensa e diabética. Fatores clássicos de risco. Essa paciente chegou referenciada de uma UPA, onde ela foi admitida com um quadro de dor torácica em aperto e opressão, irradiando para ambos os membros superiores. E fizeram um eletrocardiograma e identificaram corretamente que havia um supra de ST, tá? Era um infarto inferolateral, ou seja, a gente tinha supra em D2, D3 AVF, V5 e V6, tá? Ela chegou pra gente. E aí, eu fui avaliar a paciente para realizar a revascularização dela, abrir a artéria. Ah, que revascularização? Abrir a artéria. No caso, só dava para ser com trombolítico, porque a gente não tinha serviço de cateterismo, né, laboratório de hemodinâmica, e nem tinha como transferir. E aqui eu vou falar para vocês os passos que eu usei para realmente realizar esse tratamento com segurança. Tudo começa com o correto diagnóstico da síndrome coronariana aguda. Ela tinha uma síndrome com supra, é a única indicação de trombólise, tá? É uma síndrome com supra. Eu não tinha como transferir em 120 minutos, então a indicação era mesmo trombólise. E aí eu fui aplicar o checklist para ver se ela tinha alguma contraindicação à trombólise, tá, gente? E nessas contraindicações a gente sempre tem que lembrar ali do diagnóstico diferencial, que é a dissecção aguda de aorta. É muito menos comum, tá? Em geral, o paciente que chegar com dor torácica é síndrome coronariana aguda mesmo, mas a gente sempre precisa pensar nos diagnósticos diferenciais e a dissecção aguda de aorta é um deles. E você pode me perguntar, mas doutora Raíra, é possível uma dissecção de aorta cursar com supra? Sim. Se a dissecção de aorta ela estiver acometendo a origem das coronárias, ela pode cursar com um supra. Em geral, é a coronária direita pela localização anatômica. Então, pode vir com um supra inferior, sim. E como que a gente descarta a dissecção de aorta? A gente vai avaliar com cuidado o nosso paciente, ver a característica da dor, né? Ver se essa paciente tem assimetria de pulso e pressão, se ela tem algum alargamento de mediastino no raio-x de tórax, se ela tem um sopro de insuficiência aórtica, né? Então, a gente procura todos esses sinais. Descartado isso, fiz inclusive meu raio-x e não tinha alargamento de mediastino, eu fui prosseguir a trombólise da paciente. E essa paciente tinha um detalhe. Ela chegou em choque cardiogênico, tá, gente? Ela chegou com infarto com supra em choque cardiogênico, tá? Ela já tinha um antecedente de infarto prévio, que era um infarto anterior, tá? E agora ela estava fazendo um infarto inferior, certo? Inferolateral. Então, ela chegou em choque cardiogênico, sim, sudoreica, hipotência. Então, a gente teve que fazer todo o suporte, noradrenalina, dobutamina. Teve que fazer medidas para congestão pulmonar. E aí, eu te pergunto, posso trombolizar um paciente em choque? Tá certo? Dá para trombolizar um paciente em choque cardiogênico? Sim ou não? O que você faria nessa situação? Gente, esse choque cardiogênico aconteceu por quê? Por uma oclusão coronariana aguda. Então, você tem que abrir a artéria. Se eu não tenho como abrir com cateterismo em angioplastia, eu vou abrir com um trombolítico. Então, sim, eu dei o suporte para a paciente, eu trombolizei a paciente. Trombolizei, a trombólise foi com sucesso, passou a dor da paciente e ela começou a estabilizar após a trombólise, né? Então, é indicativo que realmente a gente conseguiu abrir a artéria.
De qualquer modo, por ser uma paciente muito grave, ela estava indicada sim a ser transferida para um serviço de referência, né? Então a gente fez a trombólise e realmente solicitou a referência. O passo a passo para a trombólise você pode checar lá no nosso canal, a gente fala isso nas lives, nos posts, tá? Mas existe o passo a passo certinho para você seguir, né? A dose do AS, do clopidogrel, corrigir o clopidogrel para a idade, quando for acima de 75 anos, né? Quando para a idade também você vai corrigir o clopidogrel, você corrige a inoxa, mas não era o caso dessa paciente, tá bom? Pois bem, a gente realizou a trombólise sim e deu tudo certo, graças a Deus. A paciente melhorou depois do tratamento específico para o que ela tinha, tá bom? Bom, se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários e eu deixo o convite para o super evento que vai ocorrer no dia 11 de julho, a revolução no manejo das emergências cardiológicas.